Fala do seu Felipe FM, site JC Repórter. Faz algum tempo que a gente tinha o nosso bate-papo aqui com o Padre Marcos, e hoje, né? Um momento realmente especial, um momento marcante, onde a semana está completando aí, né? 25 anos de missão. 25 anos é 25 dias, né? Com certeza. E assim, eu queria iniciar esse bate-papo aqui, né? Trazendo memória, né? Assim, da importância, né? Dessa missão de Padre Marcos, principalmente na minha vida, né? Eu lembro que há cerca de aproximadamente 20 anos atrás, né? Eu passei por uma experiência que, até hoje, né? É assim, um marco nesse percurso da minha caminhada. Eu lembro que eu via falar na igreja, né? Eu fui batizado, mas eu não vivi uma experiência de fé, aquela questão. Não vai para a igreja, não cria. E assim, até para o processo de formação que a gente vai tendo, né? Chega na escola, traz uma imagem da igreja totalmente diferente daquilo e tal. Você fica, como é possível, né? Uma igreja que prega amor, que prega isso, e na realidade a gente acaba conhecendo por fora uma outra dimensão que não é aquela que a gente está realmente conhecendo. E aí, pô, né? Eu sou de ironia do destino, não, na providência de Deus, e dia 2 de fevereiro de 2005, eu lembro como hoje, né? Lembra até o ano. Não esquece, aquilo aí fica marcado. Aí, comecei logo a namorar com a Anny, ela falou, vamos ver a festa das candeias, eu não vou falar nada. Aí insisti, eu fui. Aí naquele percurso eu paro, que povo maluco, pô. Esse povo, todo 3 horas da tarde, esse sol quente, não tem cabimento disso, aquilo não está na minha cabeça. Aí eu fiquei naquela experiência, aquela inquietação dentro, aquela questão doido para poder sair, não queria continuar participando, mas insisti, a natureza ficar insistindo em poder ficar, e aí não sabia nem que eu estava que ia celebrar, presidir aquela missa naquele dia. Aí depois aquele jovem e tal, aí o pessoal já fez a primeira leitura, que eu chamava do Evangelho, o Padre Marcos fez a leitura do Evangelho, ainda aquela pausa, eu disse, não, é demais, essa pausa tanto para poder conversar e tal, mas quando veio a homilia, né, aquilo me tocou, eu disse, não, era isso que eu buscava entender, e não conseguia entender, quer dizer assim, aquilo que me falaram era totalmente contrário daquilo que o senhor conseguiu explanar, então para mim ali foi um divisor de água, então a partir daquele momento comecei a ter um olhar diferente, e aí comecei a treinar o caminho da igreja, quer dizer assim, aí começou a ver a dificuldade, porque aquilo que a gente vivenciava fora, né, e quando a gente encara a dimensão daquilo e a gente tenta responder, começa realmente a diversidade, começa realmente aquela luta interior. E a gente vem até o dia de hoje, graças a Deus, 20 anos nessa caminhada, e eu sempre, quando eu observo o Padre Marcos falar sobre conversão, né, que ele bateu o olho, e é assustador. Não, eu já estou convertido. Não é uma coisa fácil, é um passo de cada vez. Mas vamos deixar essa história de lado, depois eu vou fazer memória, mas vamos entrar aqui, né, 25 anos de missão. O que você pode trazer para a gente, né, esse momento inicial, em relação a essa experiência, tudo aquilo, né, que, assim como no meu caso, né, teve esse ponto que me chamou realmente para essa caminhada de igreja, mas o que motivou o senhor a realmente escolher o sacerdócio como missão? Bom dia, padre. Bom dia, JC. Quero começar dizendo que é sempre uma alegria para mim poder conversar com você e fazer com que a nossa conversa, né, chegue a tantas outras pessoas através da Rádio São Felipe FM e do JC Repórter. Então, para mim, é uma alegria sempre muito grande. E, assim, celebrar esses 25 anos de ministério presbiteral é graça de Deus, né? Claro que foi graça de Deus também celebrar 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, mas 25 anos, seja de sacerdócio, como é o meu caso, mas seja também de matrimônio para a vida dos homens e mulheres casados, né? Pais e mães de família, eu acho que é sempre uma data muito significativa, né? Que a gente chama de bodas de prata. Eu acho que é uma idade da maturidade, né? Isso vale para mim, volto a dizer, e vale também para quem celebra a vida matrimonial. Quando você chega aos 25 anos, vivendo aquela experiência de vida, né? Aos trancos e barrancos, seja também para um caso ou para o outro, né? E com dificuldade, superando desafios, mas celebrar os 25 anos é sempre chegar a uma certa maturidade, de poder dizer assim, tive dificuldade, tropecei, mas cresci como ser humano, né? E pude de algum modo fazer o bem a mim, fazer o bem ao outro, e isso com toda a certeza do mundo é graça de Deus. Então eu chego a esses 25 anos de sacerdócio nessa tranquilidade de quem se reconhece imperfeito, de quem se reconhece limitado, de quem se reconhece cheio de desafios, alguns já vencidos e tantos outros que precisam ainda ser enfrentados e ser vencidos, mas nessa profunda consciência de que tudo que eu pude fazer até aqui não fui eu que fiz, né? Mas é Deus quem por mim realiza, é Deus quem de algum modo se utiliza dessa minha fraqueza para poder fazer algum bem.
você começava essa nossa conversa aí contando um pouco a sua experiência, né? E isso é o que dá sentido a vida presbiterial, seja minha ou de qualquer outro irmão padre, que esteja celebrando 25 anos, 50 anos ou o primeiro ano de sacerdócio, não importa. Mas é isso que dá sentido, é a gente saber que de algum modo, não a gente, mas Deus pela gente, por meio da gente, fez bem a alguém, né? Fez o bem a alguma pessoa. Então, cada vez que eu escuto uma história como essa que você conta, né? De uma palavra que eu disse, de um sacramento que eu celebrei, de uma visita ao enfermo que eu fiz, né? De qualquer serviço que a gente prestou e que tocou o coração de uma pessoa, ou que tocou o coração de uma família, ou que tocou o coração de um grupo de pessoas, né? Cada vez que eu escuto isso me dá aquela paz e aquela consciência de que Deus por mim está fazendo alguma coisa, né? Por meio de mim, Deus está fazendo alguma coisa. E é o que supera também as deficiências da gente, né? Porque também, por outro lado, quantas e quantas pessoas poderão também dizer: o padre um dia me disse uma palavra que me magoou, o padre me disse uma palavra que me feriu, né? Que me chateou, o padre teve uma atitude que eu não concordei. Então, normalmente essas coisas acontecem também. E eu costumo dizer assim, quando escuto o que você está dizendo, eu digo: foi Deus quem fez por mim. E quando eu escuto uma palavra de que eu magoei alguém, de que eu zanguei alguém, eu costumo dizer: aí fui eu que atrapalhei Deus, foi eu que fiz, não foi Deus não, né? E a humanidade da gente é assim, né? Nós não somos capazes, é Deus que realiza em nós. Se depender de nossa capacidade, a gente não faz nada, é sempre Deus quem realiza. E com toda a certeza do mundo, o ministério presbiteral, o sacerdócio que exerço, também não sou eu que faço, é Deus quem faz por mim, com toda certeza. O senhor trata essa questão, né? A parte do humano realmente intervém muito, e a gente vê, né, muitas vezes as convicções, né? A gente acaba realmente se alicerçando da convicção, é dessa forma, como a gente vê as pessoas, não, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, não quero mudar. Isso. Durante esse processo, o senhor já se deparou com algum tipo de convicção que o senhor também tinha que lutar para realmente buscar essa modificação? Muita coisa, com toda certeza. É interessante isso porque, assim, eu lido muito com seminaristas também, né? Tenho meninos assim que estão no seminário, eu chamo de meninos, são todos homens já, mas chamo de meninos porque muitos deles eu vi adolescentes, coroinhas, né? E hoje estão no seminário. E atualmente eu estou como diretor espiritual do seminário, então todos os meses eu tenho que ir fazer a direção espiritual dos seminaristas. Então eu lido muito assim com os seminaristas e fui reitor também por quase 5 anos, quase 6 anos, mais de 5. E então lido muito com seminaristas, e quando eu vejo assim certas atitudes nos seminaristas, eu me enxergo neles, né? E acho até isso engraçado, como depois a vida vai amadurecendo a gente. Porque às vezes quando a gente está no seminário, a gente é muito afoito, né? A gente acha assim: quando eu for padre, vou dar jeito num bocado de coisa, né? Então vou resolver isso, vou botar tal coisa no lugar, comigo vai ser diferente, não vai ser desse jeito. E é interessante porque é mesmo assim. Aí depois que você vai sendo ordenado padre, quando você é ordenado padre, você vai se dando conta de que as coisas nem sempre são como você pensa, como você calcula, como você imagina, né? E a gente precisa ir aprendendo a deixar Deus agir. E Deus tem o tempo dele, Deus age de um jeito diferente. A gente se põe a serviço, mas é Deus quem realiza por meio da gente. Então, com toda a certeza do mundo, eu já tive que mudar muita coisa, né, ao longo desses 25 anos. Tive que aprender a ter paciência, né? Tive que aprender a ser mais tranquilo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, me dê um microfone para celebrar, que eu celebro com toda tranquilidade, mas quando eu tiro o microfone de mim, eu sou tímido. Terminou a celebração ali, eu sou muito tímido, e isso é uma dificuldade, não é uma dificuldade. As pessoas querem ter acesso, quer chegar, quer ter acesso, quer chegar, à espera do padre mais espontaneidade, né? E nem sempre é fácil isso para mim. Então, trabalhar isso, por exemplo, para mim é sempre um desafio, né, ao longo desses 25 anos. Acho que já melhorei muito,
né? Mas não é também tão simples assim, né? Não é fácil a gente mudar. Não adianta a gente dizer assim, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar diferente, porque não é desse jeito que acontece. Então, mas com toda certeza, ao longo desses 25 anos, tive que mudar muitas convicções, tive que trabalhar muita coisa, sobretudo na minha natureza mesmo. E acho que, sobretudo isso, aprender a ter a paciência de Deus, né? A saber que as coisas não tem que ser no meu tempo, mas tem que ser no tempo de Deus. Como aqui é coisa sem pauta, né? A gente vai aproveitando as brechas aqui, né? Do nosso bate-papo aqui, né? E o senhor fala aí que recentemente o senhor assumiu, né? Como diretor espiritual do seminário. Essa experiência, né? Em estar realmente levando, né? Para os seminaristas. Inclusive, né? Eu aproveitando a brecha do último domingo, tivemos o Evangelho, né? Onde o senhor trouxe realmente. Eu até procurar para lhe complementar depois, né? Pela belíssima reflexão que foi feita no último domingo, quando retrata a questão do Evangelho. Essa busca por essa confiança, a gente vê que a gente tem do humano muito nosso ainda, que acaba resistindo em muitas coisas e realmente entregar nessa confiança. A gente confia e ao mesmo tempo desconfiando realmente na ação. E a gente vê que quando Jesus nos chama, nos clama, e a ação, quando ela vem, quando a gente realmente confia, se entrega plenamente. Você vê, né? O desprendimento na própria ação. Você vê que, como você falou, muito quando a gente quer colocar o nosso, acaba dando errado. E você tem que assumir, não, foi você que fez errado, né? Então, como é que tem sido essa experiência agora, né, como diretor espiritual do seminário? Bom, primeiro é bom a gente entender assim, que quando a gente fala de um diretor espiritual, né, a gente não está falando de um professor de espiritualidade. Embora dentro do curso de teologia que todo padre faz, né, existe também essa disciplina. A espiritualidade é uma disciplina também. Então, do ponto de vista acadêmico, a gente também estuda espiritualidade. Mas uma coisa é o professor de espiritualidade que ensina a espiritualidade lá na faculdade. Outra coisa é o diretor espiritual. O diretor espiritual não é um professor de espiritualidade. A gente pode até estudar a espiritualidade do ponto de vista acadêmico, né? Isso é tranquilo, faz parte lá do currículo de teologia. Mas uma outra coisa é você trabalhar a sua espiritualidade. Trabalhar a sua espiritualidade não tem absolutamente nada de acadêmico. E a prova disso é que a gente conhece tantas pessoas que nem na porta da escola tiveram a oportunidade de passar e são profundamente espiritualizadas, não é? Então nada tem a ver. O diretor espiritual, então, não é alguém que ensina a espiritualidade aos seminaristas, mas é alguém que ajuda o seminarista a encontrar o seu caminho de espiritualidade. Eu acho que para a vida do cristão, e não só o cristão católico, mas o cristão de um modo geral, mas óbvio que eu só tenho autoridade de falar dos católicos, né? Mas a vida do cristão, eu acho que ela tem que ser compreendida sempre à luz da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é o nosso referencial. Nós somos da religião da palavra, né? Isso para a gente tem que estar, gente, muito, muito claro. A fé cristã é isso. Nós somos da religião da palavra, da espiritualidade da palavra. O que é que nós cremos? Nós cremos numa palavra que é eterna, que sempre existiu, né? E que não é abstrata. Essa palavra é pessoa, porque é o próprio Cristo, né? É a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, e essa palavra assumiu nossa carne humana para viver no meio de nós. Então essa palavra é palavra realizadora, né? É palavra que nos convoca, é palavra que nos converte, é palavra que nos orienta, que nos molda. Nós somos aquele tronco de madeira bruto, né, que o artista esculpe e tira daquele tronco bruto de madeira uma obra de arte. Então nós somos isso, nós somos um tronco bruto de madeira nas mãos do artesão que é a palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo, né? É Ele a palavra eterna do Pai que se fez carne. Então nós somos isso, nós somos um tronco bruto, né, nas mãos de Jesus, e é Ele que nos molda, é Ele que esculpe o homem que eu sou chamado a ser, a mulher que você, minha irmã, é chamada a ser. Nós somos esculpidos por Cristo. E como é que Ele faz isso conosco? Por sua palavra. Nós somos discípulos da palavra, né? Então quando a gente aprende de verdade a escutar a palavra, a rezar com a palavra, a deixar que a palavra de Deus converta o coração da gente, a gente encontrou o verdadeiro caminho da espiritualidade cristã. Não pode ter outro. E quando eu digo isso, eu não estou de jeito nenhum, mas nenhum mesmo, diminuindo as nossas devoções populares, né?
Como é importante para a gente as devoções populares. Tem tanta gente, tantos cristãos católicos, né, que vivem com tanta intensidade as ladainhas, as rezas, né, as devoções aos santos, às santas, à Nossa Senhora. Tudo isso, com toda a certeza do mundo, nos ajuda muito, muito mesmo. E nutre também a nossa espiritualidade. E aqui a gente tem uma prova concreta disso, porque por muitos e muitos anos as pessoas não tinham a Bíblia na mão, não tinham a palavra de Deus na mão, né? A Bíblia, antes do Concílio Vaticano II, só era em latim, não existia a Bíblia em nenhuma outra língua, e o povo não tinha acesso, e mesmo que tivesse em português, mas há muitos e muitos anos atrás, pouca gente sabia ler, né? Então o povo não tinha acesso à Bíblia, à palavra de Deus escrita. E o que era que alimentava a fé do povo? As rezas. Até o padre, o povo não tinha tanto acesso assim. Era um padre só para tantos lugares, né? O padre ia lá uma vez no ano, naquelas roças, celebrar uma missa. E o resto do ano, o que era que o povo fazia? O resto do ano o povo rezava a ladainha, o povo rezava o ofício de Nossa Senhora, o povo rezava o terço, o povo rezava para os santos, né? Tinha a reza dos santos. E era isso que mantinha a fé do povo acesa, né? Então não dá para a gente simplesmente agora jogar tudo isso fora e dizer, isso não serve, só serve a gente rezar com a palavra de Deus, né? A espiritualidade que serve só é essa. Seria imprudente da nossa parte fazer isso e seria um desrespeito à história da própria fé cristã católica que nos trouxe até aqui. Nós somos herdeiros disso, de um caminho de fé popular, né? E isso é muito bonito e importante, isso é cultivado pela igreja, mas a gente não pode de jeito nenhum deixar não de jeito nenhum eliminar isso, mas melhorar isso, acrescentar a isso, né? Adicionar a esse jeito bonito e devocional de viver a fé a importância da gente de verdade se trabalhar para ser discípulos e discípulas da palavra de Deus, de deixar que seja Jesus Cristo que com o seu evangelho nos oriente, né? Então, a direção espiritual, seja dos seminaristas que é que eu estou fazendo, como a direção espiritual que faço também com o povo da paróquia, né? Tanto nas missas, a homilia é uma direção espiritual, né? Mas também nos atendimentos pessoais que faço de tanta gente que procura porque quer uma palavra, quer desabafar, quer contar uma história, um problema que está passando, quer ouvir um conselho, uma orientação. Então é sempre isso, é sempre à luz da palavra de Deus, porque ela é que é nossa grande e eterna fonte de espiritualidade. O que preocupa quando o senhor traz essa questão, né, a visão que tem que ter em relação à palavra, né? Muitos já vê a palavra só como mostrando um escrito, isso. Aí vem outro, né? Quando eu pego a palavra, como eu já vi em diversas oportunidades, eu trazer na homilia explicações, né? Um exemplo que a palavra vida, que eu não tinha aquele entendimento, a palavra amor em si, né? Qual é o verdadeiro sentido? Chega aqui, não, a palavra amor se banalizou de tal forma que não tem mais o sentido como a gente deve dar a ela, então desfigura e isso acaba realmente complicando para o entendimento das pessoas também, né? Exatamente, você toma como exemplo aí a palavra amor, né? E é interessante isso, assim, porque para a língua da gente só existe uma palavra, um substantivo para definir esse sentimento, que é amor mesmo. Então tudo é amor, amor de pai e filho, amor de amigo, amor de colega, né? Amor de homem e mulher, amor conjugal. Então a palavra é a mesma, o substantivo é o mesmo, amor. Mas o evangelho foi escrito em outra língua, né? O evangelho foi escrito em grego, e a língua grega ela tem palavras diferentes para falar desse sentimento. A língua grega fala de eros, de ágape e de philos. A tradução das três palavras para a gente, ágape, eros e philos, é amor. Mas repare que se para a gente é só uma palavra amor, para os gregos são três. Exatamente por quê? Porque os gregos fazem questão de diferenciar esse amor, né? Então eles falam de eros, que é esse amor erótico mesmo, né? Daí vem a palavra erótica, que é o amor do homem pela mulher, o amor mais carnal. Eles falam de philos. Philos é um amor mais comum, o amor dos amigos, dos companheiros, é um amor mais simples, mais comum. Mas eles falam de ágape. Ágape é um amor infinito, é um amor extraordinário. É um amor de quem é capaz de tudo, é um amor de quem não mede consequências, né? É o amor profundo em que você dá até a vida por causa da pessoa que você ama. E é bonito isso, assim, porque quando o Evangelho fala do amor de Deus por nós, né, é sempre esse substantivo
que a Bíblia utiliza, né? Então, o amor de Deus é sempre ágape, quer dizer, é sempre esse amor infinito, é sempre esse amor de quem é capaz de tudo. E o próprio Jesus diz isso no Evangelho: prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus amigos, né? E ele faz isso. Então, ali está o mais profundo, a mais profunda e mais bonita prova do amor de Deus por nós é Jesus dando sua vida na cruz. Então isso é a marca da nossa fé cristã, né? Nós somos homens e mulheres deste amor, que somos chamados a ser marcados por este amor. Então não dá para a gente desgastar de tal modo a palavra amor a ponto de entender a fé cristã como esse amorzinho de que se fala hoje aí, né? Um amor tão descomprometido, então eu ainda brinco e digo assim, amor de novela, né? Porque o que é amor de novela? Amor de novela é assim, hoje está um dizendo ao outro: ô meu amor, eu te amo. Amanhã. Mas amanhã aquele amor já acabou, já está cada um com o outro de novo, né? E então a fé cristã não é isso, não pode ser amor de novela. A fé cristã é isso, é eu de verdade entender que eu creio num Deus tão infinitamente amoroso, né? Tão inconsequente no seu amor, a ponto de dar a vida por mim. E eu só posso de verdade me dar o título de cristão se eu me trabalho para esse amor também, né? Então, ou eu sou imitador deste amor, de quem é capaz de tudo, né, pelo outro, de quem dá a vida pelo outro, ou eu vou estar sempre brincando de ser cristão. De novo, aqui a gente volta àquela velha história. É da noite para o dia? Não. É um caminho, é um processo. Mas isso é onde eu quero chegar, isso é onde eu preciso chegar, né? E é bonito, assim, a luta, por exemplo, de São Paulo, apóstolo, né? Porque São Paulo era um perseguidor dos cristãos, odiava os cristãos, matou muitos cristãos, como soldado romano que era. Depois faz uma experiência de encontro com Jesus, converte-se ao cristianismo e começa a fazer um processo, um caminho de conversão. Então, a vida de Paulo, apóstolo, para mim, é o retrato do que deve ser a vida da gente. Um homem que saiu do extremo, né? do ódio aos cristãos, a experiência profunda de dar a vida por Cristo, né? Então é um caminho imenso que ele faz. E lá no final da vida dele, quando ele já estava perto de morrer, ele encerra a sua vida terrena dizendo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? Então quer dizer, ele deixou-se trabalhar de tal modo por este amor que agora já não era mais ele, era Cristo nele, né? Ele se tornou verdadeiramente outro Cristo. Bom, esse foi o caminho de Paulo, mas esse precisa ser o teu caminho, o meu caminho, o caminho seu, meu irmão, minha irmã que nos acompanha. Então esse precisa ser o caminho de todos nós. E a preocupação em relação ao caminho, né? Se você pega na contramão, o esforço você é dobrado para retornar, porque aí é o percurso de ir e voltar de novo. Você seguir direto fica mais fácil, né? Exatamente, pois é, isso mesmo. O senhor traz essa questão, né? Vamos voltar agora para os 25 anos, a missão, porque senão a gente vai pegar outro trilho aí e vai chegar aqui amanhã, viu? Mas assim, em relação à questão do chamado, eu lembro que um tempo atrás, se não me falha a memória, acho que não está tão ruim assim, o senhor, né, citava, né, que um dos momentos importantes que o senhor passava na igreja, que viu uma música, né? E toda vez que passava aquela música, tocava, que incomodava ali. E assim, o chamado ele pode vir de diversas formas. O canal Deus pode utilizar diversos meios para poder chamar a gente para essa missão, né, padre? Olha, na verdade, assim, eu não tenho um momento exato, assim, para eu poder dizer, foi naquele momento que eu me senti chamado para ser padre, né? Um momento exato, assim, eu procuro, assim, já vasculhei minha Começou vida um despertar toda, ali, né? mas não encontro, assim, um momento exato. Eu acho que isso foi acontecendo aos poucos, né? Eu sempre vivi na igreja, né? Então, minha mãe sempre foi muito ligada à igreja, meu pai nem tanto, meu pai vinha à missa, mas não era assim tão de frente quanto minha mãe, que minha mãe era cantora antiga da igreja, né? Então, manhã, todo domingo, estava na missa, cantando na missa, era ela e mais um grupo que tinha aqui, as pessoas mais idosas todas devem se lembrar bem disso, né? E estava sempre ali. Então, eu comecei no colo da minha mãe, depois sentadinho lá no banco. Lembro muito que eu ficava nessa sacristia do lado de cada casa de gesso, sentado num batentezinho que tinha ali no cantinho onde fica a mãe rainha, ali tinha um degrau, então ficava uma espécie de um batentezinho ali. Então quantas vezes eu fiquei sentado ali cochilando, né? Dormia a missa toda, Padre Messias celebrando a missa e eu dormindo. Me pergunte o que era a pregação do padre, porque eu não sei dizer, mas estava na igreja, né? Então eu criei
cresci dentro da igreja, foi ali que eu cresci. E fui passando por todas aquelas fases, né, de catequese, de primeira Eucaristia, depois de grupo pré-jovem. Lembro muito da presença da irmã Nair, serva da Sagrada Família. As pessoas um pouco, não precisam ser tão velhas não, da minha geração aí para trás devem lembrar de uma freira baixinha, pequenininha, irmã Nair, mas sempre muito elétrica, e andava muito por aqui, subia, descia e organizava muita coisa. E ela teve a iniciativa de juntar os adolescentes para formar um grupinho pré-jovem, né? Havia o grupo jovem e tinha esse grupinho pré-jovem formado pela irmã Nair. Então ali também eu já fui encontrando o meu lugar, já fui me despertando um pouco para isso, para servir melhor a igreja. E sempre assim, comecei a trabalhar muito cedo também, né? Eu com 14 anos já trabalhava na antiga farmácia de Jorge, que já não existe mais essa farmácia, era a farmácia São Luís, né? E eu trabalhei ali muito tempo naquela farmácia, acho que desde os 14 anos de idade, e saí para ir para o seminário, saí já com 18 anos, assim que terminei de fazer 18 anos, saí para poder ir para o seminário. E era assim uma vida um pouco corrida, porque o dia todo eu trabalhava na farmácia e voltava para casa de tardinha para tomar um banho rápido e voltar para o colégio, porque eu estudava à noite, né, no Cenecista, no Colégio Cenecista São Felipe. Hoje já não é mais Cenecista, né, mas continua lá o Colégio São Felipe. Então ali eu estudava à noite. Então esse horário, do finalzinho da tarde para início da noite, era sempre o horário que eu vinha de casa para ir para o colégio. Então a frente da igreja aqui era caminho, eu passava pela praça da igreja, pela lateral da igreja aqui para ir para o colégio. E também o pessoal dessa minha geração aí deve lembrar que Padre Messias todos os dias celebrava a missa. Me parece que a missa era às 19 horas, mas às 18, 18h15, mais ou menos, Maria do Carmo, que era quem trabalhava com ele, que era a secretária dele, abria a igreja e colocava um disco de vinil do Padre Zezinho, né? E a igreja tinha aquelas bocas de alto-falante que ficavam nas torres, né? E aquele disco ficava ali, né, tocando até chegar a hora da missa, com o som saindo por essas bocas de alto-falante que ficavam na torre da igreja. Então, sempre que eu passava, Padre Zezinho estava cantando. E era sempre, acho que coincidia, porque eu passava sempre mais ou menos no mesmo horário, então eu sempre escutava a mesma música quando eu passava. Eram basicamente duas músicas, uma chamada Balada por um Reino, por causa de um certo reino, estradas eu caminhei. E quando não era essa, era A um Barco Esquecido na Praia, né? Bom, as duas músicas vão estar amanhã. As duas músicas vão estar na missa de amanhã, na missa dos meus 25 anos de sacerdócio. Então essas músicas me acompanharam a vida inteira, né? Porque ali eu passava escutando aquilo, por causa de um certo reino. E eu ainda muito menino, quer dizer, com 16 anos, 17, porque com 18 eu já fui para o seminário, terminei de fazer 18, já fui para o seminário. Mas eu ficava com aquela sensação já, eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo é por causa do reino, é por causa de Jesus Cristo, porque o reino é Jesus Cristo, né? É por causa dele, porque era uma vida assim, difícil, não é? Eu tinha que trabalhar o dia todo, estudar à noite, era corrida, não era pesado, mas era uma vida corrida, né? E eu já me entendia como alguém que tinha um propósito, né? Para quem Deus tinha um propósito. E isso já fomentava muito o meu coração, né? E o desejo de servir mais. Então, dali, terminei os estudos e fui para o seminário, fui acolhido no seminário, e aí começou a minha trajetória. Amargosa, onde fiz o seminário menor, depois fui para Ilhéus, na época o seminário maior, onde a gente fazia filosofia e teologia era em Ilhéus. Então, em Ilhéus eu morei 7 anos estudando, né? E sempre vindo aqui nas férias, mas lá estudando. Nunca perdi o contato com São Felipe, porque minha família sempre esteve aqui, então sempre período de férias, mesmo nesse tempo que eu estava estudando, de 6 em 6 meses eu estava aqui de férias, e sempre foi muito positivo para mim isso, muito bom para mim. Então daí eu fui seguindo o meu caminho, fui ordenado diácono aqui em São Felipe em 99, em janeiro de 99, 6 meses depois fui ordenado padre em Iaçu, no dia 18 de julho, né? Então em 1999, por isso agora a gente está completando 25 anos, e de lá para cá isso, servindo a Jesus Cristo e a igreja. Como dizia aquela
Tem um ditado que as pessoas falam, muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Durante esse processo, principalmente no seminário, a gente vê, né? Muita gente vai e aí acaba desistindo. Teve algum momento de desmotivação, pensou em alguma coisa, ou você foi firme do início até o fim? Muitos momentos, muitos. E eu acho estranho se alguém disser eu nunca pensei em desistir, né? E acho que isso vale para mim. E eu estou sempre fazendo essa comparação para ajudar as pessoas a entenderem que o sacerdócio tem suas alegrias e seus fardos do mesmo jeito que a vida de família também, né? E eu acho que na vida familiar isso também acontece, né? Muitas vezes não é que a pessoa está pensando em separar, mas quantas vezes também um pai de família cansado, com o peso da responsabilidade, com as frustrações que às vezes acontecem, também não se pergunta, será que eu fiz a escolha certa, né? Então muitas e muitas vezes eu também me fiz essa pergunta, tanto durante o período de seminário, como também mesmo depois de padre. Ao longo desses 25 anos, nunca pensei em desistir. Nunca houve um momento de eu dizer assim, eu quero desistir de ser padre ou pensar nessa possibilidade. Isso não. Mas assim, de me perguntar se de fato eu fiz as escolhas certas, isso com toda a certeza do mundo, sim, em muitos momentos. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente se pergunta isso, né? Será que eu fiz a escolha certa? Ou mesmo antes lá de ser padre, será que é aqui mesmo que eu devo estar, né? Ou será que eu não devo fazer outra coisa da minha vida? Mas ao mesmo tempo que a gente se faz essa pergunta, mas eu não consigo me enxergar, me ver fazendo outra coisa, entendeu? Eu não consigo me enxergar tendo uma outra missão. Por mais que seja difícil, né? Por mais que haja momentos de muitas dificuldades, mas é o que me realiza, é o que me faz feliz. Voltando aqui, me vem aqui na memória agora, né? E assim, acho que é importante a gente frisar isso, né? Inclusive eu estava vendo na semana diversos vídeos falando sobre essa questão desse tema, o poder da palavra. Então a gente vê, né? Eu vi um depoimento do cara falou, olha, tenha muito cuidado, né? Naquilo que você vai falar. Ele disse que passou por uma experiência que, né, tinha alguém que estava devendo a ele, e chegou na hora H, ele dirigiu uma palavra dura para a pessoa. Mas ele não imaginava que a pessoa ia receber aquela palavra de tal forma, né? E a pessoa ficou tão irada naquela hora que ele não mediu as consequências, ele não pensou, ele já foi agindo. E aí ele pegou a arma e atirou contra ele. Se ele não tivesse uma certa distância, que na hora a palavra foi tão fulminante que ele ia perder a vida dele. Porque assim, aquilo que a gente dirige ao outro tem que ter muito. Pode também ser, né, uma estrutura de elevação, mas também pode vir contra a gente uma destruição também, né? Isso mesmo. Nós somos homens da palavra, né? E isso vale para as mulheres também. Mas para mim, padre, isso é muito forte, assim, porque eu sei que a palavra que eu digo, né, a reflexão que eu faço, ela é escutada, né? Ela é escutada. Nem sempre acolhida, nem sempre acolhida. Muita gente acolhe, há certamente tantos outros que não, mas ela é escutada. Então eu tenho que ter muita responsabilidade com aquilo que digo, né? E é muito positivo, é muito bom quando a gente de fato consegue, com uma palavra que a gente diz, influenciar positivamente a vida de uma pessoa, né? Você começou essa nossa conversa dando um testemunho pessoal, né? Dizendo como naquele dia Deus, por meio de uma palavra que eu disse, tocou seu coração, né? Fez você de algum modo se dar conta de que a igreja não era exatamente aquela ideia que você tinha, mas tinha algo diferente, né? Além daquela ideia que você tinha. Então, assim, do mesmo jeito que eu posso tocar positivamente a vida de uma pessoa, eu também posso tocar a vida dessa pessoa de um modo negativo, né? Eu posso influenciar essa pessoa a enxergar a sua própria vida de um jeito errado também, né? Então isso é certamente motivo de muita responsabilidade. E saber tocar a vida das pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Bom, aqui tem uma coisa também que é fundamental, assim. Quando eu digo isso, que a gente tem que ter responsabilidade no que diz, é óbvio que eu não estou querendo de jeito nenhum dizer que a gente não deva corrigir, né? Então, na homilia, a palavra que é ali refletida também é o lugar de corrigir a vida do outro. Então, eu não posso simplesmente, para não ferir o outro, para não magoar o outro, ficar dizendo só coisas bonitinhas, né? E não dizer certas verdades que precisam ser ditas, né? Às vezes, as verdades
familiares também incomodam, né? Angustiam. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Quer dizer, ela corta, ela entra cortando. E é verdade, ela rasga, né? E se a palavra de Deus não me incomoda, né, não me desinstala, tem alguma coisa errada aí. Um dia eu escutei uma reflexão de um padre que no primeiro momento me assustou um pouco assim, mas aí nas redes sociais, um padre ligado até ao Vaticano, ele é responsável pelos processos de canonização, me parece que ele acompanhou esse processo de beatificação do padre do jovem Carlo Acutis, né, que agora é beato, e ele dizia assim, que ele fica preocupado quando ele escuta determinadas pessoas dizerem que foram à missa, né, e que voltaram leves, felizes, né? Aí ele diz assim, tem alguma coisa errada nisso. As pessoas quando vão à missa deviam voltar inquietadas, incomodadas, porque a palavra de Deus deveria inquietar, incomodar, né? E às vezes isso é verdade. Repare que a gente vai muito à missa querendo isso, né? Dizendo assim, eu gosto de ir à missa porque para voltar para casa leve, como se a missa fosse para isso, como se a missa fosse um relax, né? Que é para eu voltar relaxado para casa, sobretudo que é no domingo de noite, né? Que é para poder segunda-feira eu estar relaxado para voltar para o trabalho. E ele chamava muita atenção para isso. No primeiro momento aquela palavra dele me inquietou também. Depois eu fui me dando conta de que ele tem razão, né? Isso quer dizer, se eu vou à missa, se eu escuto a palavra de Deus, se eu escuto uma reflexão e aquela reflexão não me incomoda, não me inquieta, não me desinstala, não faz eu voltar para casa com a pulga atrás da orelha, me perguntando, meu Deus, o que é que eu devo fazer para responder a essa palavra, não é? Então, eu não estou verdadeiramente me abrindo, né, à ação de Deus. Hoje já está lá, como diz aí Mateus 5,48, é perfeito como o Pai Celestial é perfeito, né? Exatamente. Ele não precisa ser tocado em mais nada, né? Exatamente. Não é? E às vezes a gente se arma tanto de uma carapuça, né? E aí eu já lembro de outro padre aqui, lembro do padre Sérgio, padre da nossa diocese, da diocese de Amargosa. Padre Sérgio diz, e com razão, que tem cristão católico que ele veste uma capa, aquelas capas de chuva, né? Então ele está todo enrolado numa capa daquela. E a palavra de Deus ela é como chuva, como água. Mas se eu estou todo enrolado numa capa, a palavra de Deus cai, escorre e vai embora, não me encharca, né? Não me molha, não modifica o meu ser, porque eu tô enrolado na capa, eu não deixo que a palavra de Deus me penetre. E de verdade tem cristão católico que é assim, né? Ele vem à missa, ele vai a tudo, ele é da pastoral, né? Mas não permite que a palavra de Deus lhe penetre, lhe transforme. E é bem capaz de, quando a gente está armado, quando a gente está enrolado na capa, é bem capaz da gente ouvir uma palavra, da gente ouvir uma homilia, uma reflexão, e ainda sair dizendo assim, hoje a homilia foi ótima, o padre disse tudo que tinha para dizer para JC. Não é? Quer dizer, é sempre para o outro, né? Não é para mim. Caralho, que caralho, essa realidade. Não é sempre para o outro. Então foi bom, porque fulano precisava ouvir aquilo, né? Mas não não sou eu que preciso ouvir, é o outro. Então eu estou pronto, né? Eu não preciso me converter, é o outro que precisa, eu não. Então isso é terrível quando acontece, né? E a começar pelo próprio padre. O padre, quando fala, não está falando para os outros, está falando antes de tudo para si. O padre rezou com aquela palavra antes, refletiu, se perguntou o que é que esse evangelho me diz, em que é que ele me toca, né, para poder dizer aquilo às pessoas que ali estão para escutar, né? Então, primeiro me converteu, pelo menos me ajudou no processo de conversão para poder ajudar o outro. O povo tem um ditado que diz que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para a gente, né? Então, é sempre isso, né? A homilia é um pouco isso. Eu estou dizendo às pessoas, mas antes estou dizendo ainda mais para mim, né? E quem escuta precisa estar sempre atento a isso também. É para os outros, mas é antes de tudo para mim, né? Sou eu que estou sendo chamado à conversão nesse momento. E assim, é preocupante. Inclusive, quando você fala a questão de padre, essa semana eu vi um vídeo de padre Fábio de Mello, e assim, ele trazendo um contexto, ele falou assim, olha, eu estou preocupado na fala, ele disse assim, olha, eu para expandir meu ministério, acabei abrindo espaço para utilizar, né, de alguns mecanismos, como por exemplo a comunicação, a mídia e tal,
E ele fez assim, hoje eu assumo, né? Ele pegou um texto quando ele leu, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse, para eu afirmar isso aqui, eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu estou afirmando. Ele disse assim, eu não tenho condição de afirmar isso aqui hoje porque eu estou acorrentado. Sim. Ele fez hoje, eu acabei, né, indo por um caminho onde fiquei algemado, a questão da fama. As pessoas chegam até mim, em vez de pedir uma benção, me tirar uma foto para postar na rede social. Quer dizer, qual o sentido disso mesmo? Eu estou buscando agora, né, me redimir, na verdade, me reencontrar nesse processo. Você vê que... É muito bonito o que ele tem feito ultimamente, né? Porque ele diz com razão que ele se deu conta de que ele estava sendo mais artista do que padre, né? E ele está num processo de repensar a vida dele, o sacerdócio dele, e ele dá esse exemplo que para mim é muito forte, né? Quando alguém se aproxima de mim, muito mais interessado numa selfie, numa foto, do que numa bênção, tem uma coisa errada com o meu sacerdócio, com o meu ministério, né? Então ele está num processo bonito, assim, de repensar a vida dele a partir desse critério. Óbvio que isso não significa de jeito nenhum que o padre não possa estar na mídia. O que a gente está fazendo aqui agora, né? E, então, o padre está na mídia, isso é... O padre tem que estar onde está o povo. O povo hoje está na mídia, o padre tem que estar lá. Mas com esse cuidado de não ser mais um artista, de não ser mais uma estrela, né? Ser abafado pela fama, né? Não ser uma celebridade, exatamente. A fama tem né, essa situação, armadilha. Porque ele prende mesmo, porque tem pessoas que realmente entram numa condição que não conseguem viver sem aquilo ali. Isso. Então ele é abarcado naquela experiência que se ele está fora dos holofortes, para ele o mundo acabou, né? Na hora que um padre precisar andar cercado de seguranças, porque as pessoas não podem se aproximar dele, ele deixou de ser padre, ele virou uma celebridade, né? Virou o famosinho, então isso não é possível de jeito nenhum. Dando sequência aqui, né? Vamos voltar agora para o tema central, né, que vai ser aí a celebração, a semana de comemoração na próxima quinta-feira. Como é que está a sua programação, padre? Pronto, então, na próxima quinta-feira, amanhã, eu completo 25 anos de ordenação presbiteral. Volto a dizer isso, né? Eu fui ordenado diácono no dia 24 de janeiro de 1999, aqui em São Felipe, na Praça da Matriz. Depois, no dia 18 de julho, quase 6 meses depois, eu fui ordenado padre em Iaçu, onde eu já estava. Eu fui ordenado diácono em janeiro e já fui para a paróquia de Iaçu. Aquela época era uma época de vacas magras, eram poucos os padres, então eu já como diácono tive que assumir a paróquia, né? Ia fazer 26 anos ainda e já estava lá assumindo a paróquia. Então lá preparei minha ordenação junto com o povo e no dia 18 de julho fui ordenado padre. Era um dia de domingo, o dia 18 de julho. 2 dias depois, numa terça-feira, dia 20 de julho, eu presidi a minha primeira missa aqui em São Felipe, na Igreja Matriz, né? Então, no dia 20 de julho, faz também 25 anos que eu presidi pela primeira vez a Eucaristia, e aí foi aqui na Matriz de São Felipe. Então, para mim é uma data muito significativa, muito bonita, né? E eu quero louvar e bendizer a Deus, não pelo bem que eu fiz, mas pelo bem que Deus por mim conseguiu fazer, né? O bem que eu permiti que Deus por mim fizesse. Então quero celebrar esses 25 anos. A gente vai celebrar então a missa, a Eucaristia às 19 horas da manhã de quinta-feira. Nosso bispo Dom Juraci estará conosco, já confirmou que vem para participar, e os meus irmãos padres também. Algumas religiosas também virão. Por onde passei ao longo desses anos de sacerdote, tive também a alegria de conviver com algumas freiras, né, algumas congregações religiosas. Então algumas irmãs com quem trabalhei estarão também aqui. E dos meus irmãos padres, como é um dia de quinta-feira, um dia um pouco complicado, nem todos os padres podem estar aqui presentes, eles se dividiram. Alguns não vão poder estar na missa comigo à noite, mas virão almoçar comigo, né, me dar também esse abraço. E outros que poderão, que conseguiram se organizar para isso, vão estar conosco aí à noite, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, de noite a gente tem o bispo, tem um grupo bom de padres, tem algumas religiosas que vêm também e principalmente assim o povo de Deus, né? De algumas paróquias por onde eu passei, algumas pessoas confirmaram que vem, então a gente vai ter gente de fora aí também, vão ter alguns irmãos e irmãs que virão celebrar conosco desses lugares por onde Deus me deu a graça de passar ao longo desses 25 anos, mas para mim o mais importante, o mais fundamental é o meu povo, e digo meu povo duplamente, né? É meu povo porque é o povo da minha cidade, são os meus conterrâneos,
contemporâneos, são os meus irmãos e irmãs de berço, de batismo, mas também o meu povo, porque nesse momento é aqui que exerço o meu serviço presbiteral e por isso é o rebanho que a igreja nesse momento me confia. Então quero muito a presença do povo de São Felipe, das nossas comunidades, para que a gente possa celebrar essa Santa Eucaristia. 25 anos, teve realmente esse caminho até agora, até aqui, né? Durante essa trajetória, como você falou, né? Algumas paróquias você já passou, né? Dessas paróquias, a qual que o senhor identifica assim, né? Que chamou a atenção do senhor, seja pela questão cultural, a forma, né? Como lidar com essa questão da fé? O que você poderia trazer de destaque? JC, eu posso lhe dizer assim que fui muito feliz em todos os lugares por onde eu passei, né? Então, agradeço a Deus por cada experiência que eu tive, mas é interessante assim, eu não elejo um lugar como melhor do que o outro, como não costumo fazer isso de jeito nenhum, mas é interessante como a gente vai olhando as diferenças de um lugar para outro, né? Essa questão da cultura, isso é uma coisa muito, muito forte e muito bonita, né? Nós somos um só povo, mas fazemos parte de uma mesma igreja diocesana, né? Da mesma igreja de Jesus Cristo, mas culturalmente somos muito diferentes. Então, em cada lugar que você chega, as características culturais daquele lugar são bem diferentes. Eu comecei o meu ministério há 25 anos atrás na Caatinga, né? Iaçu é uma cidade de sertão, de Caatinga. A gente diz que Iaçu e Itaberaba ali é a porta de entrada da Chapada Diamantina, né? E Itaberaba já não pertence à Diocese de Amargosa, já é Diocese de Rui Barbosa. E Iaçu é a última paróquia da Diocese de Amargosa daquele lado de lá. E quando a gente olha o mapa da Diocese, Iaçu está de fato bem recanteado, assim. E é um município culturalmente muito diferente, porque é um município imenso. Iaçu, eu não saberia dizer assim com exatidão, mas acho que dá uns 10 de São Felipe em termos de tamanho, né? Mas a população é pequena e em São Felipe você sai de uma comunidade rural, 5 minutos de carro você está na outra, né? Porque a zona rural é bem povoada. E a sul, de uma comunidade rural para outra, você dirigia 2 horas para poder chegar. E aquela imensidão de terra, né? E o que você olhava, você só via pedra, mandacaru e umbu. Né? Então, muita terra, mas terra seca. Né? E quando chegava mesmo o tempo da seca, você não via uma folha verde. Só os mandacarus permaneciam verdes, mas o resto tudo seco. Até os umbuzeiros, as folhas caíam todas e parecia que estavam mortos os pés de umbu. Né? E parece que o povo acompanha um pouco aquilo, o estado de espírito do povo acompanha um pouco aquilo. Quando chovia, o verde brotava do chão, né? Ficava tudo verde da noite para o dia e o povo ficava feliz, né? Então a missa tinha um outro espírito, o povo estava mais contente na missa, o povo gostava de nesse período da chuva fazer os casamentos, os batizados, porque era tempo de fartura, de alegria, né? Quando chegava o tempo da seca, até as missas eram mais duras, mais difíceis, o povo parecia estar mais triste, né? Mais preocupado. Então aquilo influenciava até no humor das pessoas, né? Era um jeito de ser, era um jeito de viver a fé. De Iaçu eu vim para Amargosa, um período curto. Amargosa já é uma outra realidade, Amargosa já é uma cidade um pouco mais desenvolvida, embora seja uma cidade de interior, mas é um interior já um pouco mais desenvolvido, né? O povo já tem uma postura um pouco diferente, embora também ali fui muito feliz. Dali fui para Ilhéus, aí saí da Diocese de Amargosa para ser reitor no mesmo seminário onde eu estudei, né? Eu fui reitor de colegas meus, porque eu saí do seminário 2 anos e voltei depois já como padre para ser reitor. Então muitos dos seminaristas que eu encontrei lá, eu já tinha deixado quando eu saí. Então fui colega desses seminaristas e depois voltei para ser reitor deles também. Então Ilhéus já é uma outra realidade, é uma cidade grande, não interior, mas um interior grande, desenvolvido, com praia, o povo já tem uma outra característica. Em cidade de praia o povo é mais despojado, né? E não é muito de igreja não, viu? Tem essa coisa também. Em cidades de beira de praia o povo não é muito de igreja não. Então em Ilhéus ali as realidades já eram outras, né?
E dali eu vim para Laje, que experiência bonita que tive em Laje também, né? Um lugar também bonito, de um povo de fé, um povo muito presente ali também na vida da igreja, de muitas comunidades. De Laje, Santo Antônio de Jesus, na paróquia de São José do Andaiá, onde também fiquei 6 anos. Já também de uma outra experiência de vida. O povo de Santo Antônio já é um povo mais dado ao trabalho, ao comércio, mas também muito presente na igreja. E por fim, São Felipe. O que é que eu posso dizer de São Felipe? São Felipe, todos os lugares por onde eu passei, São Felipe era o único lugar onde eu tinha mais experiência de vida, né? Porque eu sou daqui, então eu já conhecia bem o povo. Mas assim, isso quem diz não sou só eu, são todos os padres que já passaram por aqui e mesmo os padres que ainda não tiveram a oportunidade de ser padres aqui em São Felipe. Mas a gente sempre diz isso, São Felipe é diferenciado do ponto de vista da participação na igreja, né? O povo de São Felipe é um povo católico. Isso é motivo de muita alegria. Eu acho que hoje pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo, são as paróquias, por exemplo, que fazem uma festa de padroeiro do tamanho da que a gente faz em São Felipe, né? Eu diria que só talvez Nossa Senhora do Amparo em Valença. Não lembro se alguma outra paróquia realiza uma festa dessa proporção que a gente aqui realiza, né? Então é um povo católico, é um povo que chega junto, é um povo que participa bem, de muita devoção, né? Então é um lugar muito bonito e bom de ser padre. Tem desafios? Tem, né? Sem sombra de dúvida tem. Tem dificuldades, tem desafios. Às vezes o povo participa muito da igreja, mas é um pouquinho desunido, então a gente tem que estar sempre ali orientando, chamando a atenção, né? Trabalhando essa questão da unidade, da comunhão, né? Mas é bonito demais ver como o povo de São Felipe vive de verdade a sua fé. Então essa para mim é a marca do povo de São Felipe. O povo de São Felipe é um povo bom. Não é à toa que todo mundo que chega aqui se apaixona, né? E muita gente nem sai mais daqui, aqui permanece. E assim no dia de hoje, né? Finalizando nosso bate-papo aqui com o Padre Marcos, a correria dele aqui é grande, tem muitas pessoas para poder atender também. Acabei, né, tomando esse espaço dele da manhã de hoje, né? Mas o momento também é propício falar dos 25 anos e a gente acaba não ficando só dos 25 anos, entrando por outras temáticas. Quando tem a oportunidade, já é um momento também de catequese, que está em casa acompanhando aí, né? Já vai tendo essa experiência, né? É assim, o grande, né, legado que ele detém e a gente precisamente absorver um pouco, né, cada oportunidade que a gente tem aqui. Então, Padre, né, a gente deixa o microfone à sua disposição. Lembrando também que no domingo que vem, né, domingo agora, Forró das Comunidades, não pode esquecer. Então, já está aí tudo programado, em virtude dos últimos acontecimentos, teve a necessidade de ser adiado. Então, no próximo domingo aí, né, Forró das Comunidades, são 2 festas seguidas, né? A quinta e domingo, né, Padre? Isso mesmo. Então, primeiro vamos começar por quinta, né? O convite para quinta-feira já está aí nas redes sociais, acho que muita gente já viu, está rodando por aí nas páginas da paróquia e de outras pessoas também. Então, que todo o povo de São Felipe sinta-se de verdade convidado. Digo até que não só os católicos, mas que nossos irmãos evangélicos, de religião de matriz africana, não importa. Todo o povo, até os ateus, está todo mundo convidado a vir viver comigo esse momento. Ficarei muito feliz com a presença de cada um, de cada uma. Amanhã, quinta-feira, dia 18 de julho, às 19 horas na Igreja Matriz. Vamos agradecer a Deus juntos por tudo que Ele tem realizado, não só na minha vida, mas na Igreja, por meio dos tantos serviços, dos tantos ministérios, inclusive deste que Ele me confiou, que é o Ministério Presbiteral. Então, conto com a presença de todos. E como a gente não pôde, no domingo passado, realizar o Forró das Comunidades, em virtude dos acontecimentos últimos aqui da cidade, a gente transferiu, então, esse evento para o próximo domingo, né? Então, no próximo domingo, dia 21, não é isso? 21, é. Dia 21, a gente conta com a presença de todo mundo. No próximo domingo, a missa será às 8 horas da manhã. Logo depois da missa, a gente tem aquele pequeno arrastão até o ginásio de esportes. E lá a gente tem o dia todo de brincadeira, de diversão, de alegria. E a gente convida todo mundo a viver esse momento com a gente. Mas eu agradecer a participação, né? Por assim, abrir esse espaço para a gente estar falando aqui, né, sobre a questão dos seus 25 anos, mas também, né, tendo aí essa oportunidade de levar essas informações, essas orientações aí, né, para o público que nos acompanha nas mídias sociais. Padre, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe, que seu ministério possa, né, se estender por muitos e muitos e muitos anos e levando aí, né, assim, a muitas pessoas aí a conversão e buscar realmente encontrar o caminho de Deus. Amém, JC. Eu agradeço a você sempre a disponibilidade como profissional, né, mas
também e principalmente como cristão católico comprometido, sempre presente na vida da igreja, na vida da comunidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho também, e que por meio do seu trabalho o bem possa chegar à vida de cada um e de cada uma. E a você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado também, e contamos com a presença de todos, se Deus quiser, no dia 18, quinta-feira. Você que está nos ouvindo aí através da rádio, né? Muito obrigado pela audiência. E os internautas aí através do YouTube, Facebook, Instagram, né? Dando seu like, compartilhando aí, né? Ajudando a ampliar nossas divulgações através das mídias sociais. Obrigado, viu? Valeu a todos.